Então vamos lá para a nossa receita. A gente vai fazer aqui agora uma cheesecake maravilhosa. Eu já quero fazer a massa com vocês de antemão. Vamos começar fazendo a massa dela, que é a base, que é essa biscoitinho crocante, você consegue ver bem no fundo da nossa cheesecake. Para isso, você vai precisar de 150 gramas da bolacha de amido de milho, tá? E 70 gramas de manteiga sem sal. Essa massa a gente não vai assar. Então, a gente só coloca essa bolacha com manteiga para dar uma liga. Ó, essa bolacha que eu fiz, eu já triturei, passei por uma peneira, botei ela bem fininha, como vocês estão vendo, ó. Então pega um liquidificador, tritura a bolacha e deixa ela bem fininha. E daí a gente vai agregar a manteiga aqui, temperatura ambiente. Confeiteiro, que é confeiteiro, fala manteiga pomada. Pomada, ela tá palpável, está maleável sem estar muito dura. Isso facilita também aqui bastante, ó, o processo na hora de você incorporar a manteiga junto com a sua bolachinha, tá? Vem aqui com as mãos higienizadas e vem aqui agora incorporando manteiga com essa bolacha de amido de milho. A bolacha que por si só já é bem gostosa, quando você agrega manteiga nela, você deixa ela ainda mais saborosa. Não indico aqui a utilização da banha de porco, assim como eu também não indico a utilização da gordura vegetal. Isso simplesmente para você atingir a textura correta e também para você ter o sabor residual da manteiga, que fica extremamente gostosa quando misturada com essa bolachinha de amido de milho. Muita gente em casa já pega a própria bolachinha, passa na manteiga e come, né, de café da manhã. Então aqui a gente está unindo os dois para fazer uma base, que é a base dessa massa, tá? 150 gramas de bolacha amido de milho, 70 gramas, perdão, de manteiga, tá? Temperatura ambiente. Eu tenho aqui, ó, um vazador, gente, né? Você consegue ver isso aqui, é como se fosse uma forma. Ela é vazada e ela tem um filme plástico que eu coloquei embaixo para na hora de desenformar ela ficar bem bacana, com uma aparência e não correr o risco de quebrar também, tá? Então, ó, vou fazer aqui agora a parte de assentar essa massa lá embaixo. Tô fazendo a base da nossa cheesecake, tá? Então você vem pressionando bem e deixando ela o mais uniforme possível. Então, ó, uma vez que você já fez esse trabalho e deixou ela com aproximadamente 1 centímetro, pode ser um pouquinho mais, se você quiser mais massinha na sua torta, cheesecake, então você pode colocar um pouco mais. Nesse caso aqui, eu vou fazer ela com 1 centímetrozinho. Vou deixar isso aqui de lado e vamos continuar a nossa preparação. Então já fizemos a base dela, que é maisena, né? Biscoito de amido de milho amanteigado. E agora nós vamos fazer a parte do zabaione e também da mistura do cream cheese com o açúcar de confeiteiro. Muito bem. Aqui eu tenho uma travessa, um recipiente, e nesse recipiente eu vou fazer a mistura do creme de queijo com o açúcar de confeiteiro. Olha só a quantidade que eu estou colocando aqui: 300 gramas para o creme de queijo, o cream cheese, e 200 gramas para o açúcar de confeiteiro. Jogo aqui. Sobremesa, gente, é sempre medida e é medida exata, tá? De repente, se você passar 50 gramas, se você passar 100 gramas de um ingrediente, pode ser que sua receita não dê certo. Por isso eu peço para vocês serem aí bem fiéis a essas medidas aí. Vou pedir até para os meninos depois traduzirem essas gramas para xícaras e colheres para facilitar a vida de vocês, tá? Então, para a internet, a gente já vai jogar ela com as medidas caseiras. Ó, muito bem, estou fazendo aqui então a mistura do creme de queijo com o açúcar de confeiteiro. O açúcar de confeiteiro ele incorpora mais fácil aqui, ele entra mais fácil no creme de queijo, ó, do que o outro açúcar, tanto o refinado quanto o cristal. Muito bem, já tenho ele aqui no esquema. E eu peguei o bowl que eu deveria utilizar para a gente fazer o zabaione, mas não tem problema. Eu tenho um outro aqui que a gente vai fazer agora. Tem aí? Obrigado, Gu. Porque eles conseguem enxergar melhor. Valeu. Então esse aqui que eu deveria usar, eu peguei para fazer isso aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então agora, ó, eu tenho aqui uma tigela de vidro e eu vou fazer um banho-maria. E esse banho-maria eu vou fazer para cozinhar a gema com o açúcar. Então já entro aqui com as gemas.
estamos utilizando 3 gemas para 90 gramas de açúcar refinado. Agora sim, não é o açúcar de confeiteiro, é o açúcar refinado. Então, nesse banho-maria, eu vou garantir com que minha gema ela não queime ou que ela passe do ponto e vire um omeletão. Por isso, a gente vai botar aqui nessa temperatura, que é uma temperatura mais baixa, tá? Vem mexendo, vem dissolvendo o açúcar e, ao mesmo tempo, já cozinhando a gema numa temperatura controlada, para ela não virar, né, como se fosse um ovo mexido, tá? Olha, aqui vai ficar mais ou menos uns 2 minutinhos, até você não escutar mais o barulho do açúcar arranhando no fundo. Então esse é o ponto legal. E depois a gente vai entrar com a gelatina aqui dentro. Então, esses 2 minutinhos aqui, por que eu não vou chamar um recadinho aqui para vocês agora? Que eu volto já já com a nossa cheesecake maravilhosa. Então vamos chamar esse recadinho aí. Então, eu estava aqui no processo agora de cozinhar as gemas em banho-maria com açúcar. Como eu falei, são aqui 2 minutinhos no máximo, até o açúcar dissolver e essa gema já se tornar cozida, porque ela precisa levar aí até uma temperatura mais ou menos de 50, 60, pode ser até 70 graus, que é o ponto que ela precisa para cozinhar e não ficar crua na preparação. Bom, vou colocar aqui também um pouco de raspas de limão que vai trazer um aroma gostoso e também uma leveza boa, um cítrico delicioso para esse nosso creme que é conhecido como zabaione, gente, tá? O que vai dar agora a consistência, a textura do nossa cheesecake? É a gelatina. E aqui eu estou utilizando, ó, 11 gramas de gelatina dissolvido em 30 ml de água. Eu, como já disse, vou pedir para a gente poder fazer aqui, logo após o programa, a tradução dessas medidas. Caso você não tenha uma balancinha em casa, a gente vai fazer a tradução para jogar na internet para vocês, tá? Então, essa gelatina eu dissolvi na água, aqueci ela um pouco, porque quando você aquece, você ativa a gelatina. E vou continuar batendo aqui no banho-maria junto com as raspas de limão, as gemas e o açúcar. Agora chegou a hora de agregar nessa mistura o creme de queijo batido com açúcar de confeiteiro. Pode fazer tudo aqui em cima do próprio banho-maria também, tá, gente? Ó, vamos agregar tudo aqui que vai facilitar agora na hora de você incorporar todos os ingredientes. Muito bem. Você vê como é que ele fica bem cremoso, esse creme de queijo? Isso é devido aqui ao açúcar de confeiteiro, que deixa essa consistência dele mais cremosa, mais líquida, menos duro, o que deixaria a nossa cheesecake, caso ele tivesse muito duro, a cheesecake ia ficar bem pesada. Ok. Vou continuar aqui, ó, incorporando esses ingredientes. Nesse momento que você viu que dissolveu, que não ficou nenhuma pelotinha nem nada, você já pode tirar daqui. E vamos agregar 300 gramas, 300 ml de creme de leite fresco, que foi batido em chantilly, tá? Então você pega o creme de leite fresco, ou bate na mão, ou bota numa batedeira, para ele ficar cremoso desse jeito, tá? Bem cremosinho. Então, vamos agregar isso aqui, que vai ser a leveza da nossa cheesecake, vai ficar bem suavezinha quando você agregar isso. Ó, vem aqui agregando. Lembrando que ele tem uma aeração, então por ele estar mais aeradinho, a sua cheesecake vai ficar mais leve também. Nesse momento, note que você tem um creme bastante líquido mesmo. Olha só, parece um creme bem mole. Por a gente ter colocado a gelatina aqui e ela ter aquecido, significa que essa gelatina ela ativou agora, né? Eu não fervi, eu aqueci a gelatina. Então, por ela ter ativado, nesse momento, depois que ela entra em contato com o frio da geladeira, olha só essa massa, hein? Coisa incrível. Quando ela entra em contato com o frio da geladeira, ela começa a endurecer. E daí você vai ter a sua cheesecake bem cremosa, bem durinha, e essa gelatina vai garantir que na hora do corte ela não derreta e não fique, né, vazando pelos lados. Bom, isso aqui vai para a geladeira agora. Sugiro deixar mais ou menos aí umas 12 horas, se você quiser deixar até 24 horas, pode deixar que fica incrível, fica fantástico, tá? Eu já tirei uma aqui da geladeira que eu quero mostrar para vocês e já vou fazer também essa calda de morango, porque isso aí é essencial para deixar
a sua preparação ainda mais gostosa. Mas olha o ponto que ela sai lá da geladeira, ó. Base crocante embaixo e o creme bem durinho, bem gostoso por cima, com uma cheesecake deve ser, tá? Bom, agora para fazer a nossa calda, eu separei aqui morango e separei também açúcar, tá? O que nós temos aqui? O equivalente a 2 xícaras de morango para 1 xícara rasa de açúcar refinado. Vou colocar isso aqui numa panela. Vou trazer esse açúcar para cá. Maravilha. E a gente vai ligar essa panela agora em fogo médio. O que a gente pode fazer também para deixar mais saborosa? Eu boto também um pouco do suco do limão com o morango e com o açúcar. Esse ácido do suco de limão já vai começar a dissolver o açúcar e já vai deixar a nossa mistura mais grossinha. Fica mais brilhosa também, viu, gente? Ó, então você vem aqui agora no fogo médio. O morango, ele vai começar a soltar a água dele. O próprio suco do limão já vai deixar essa mistura já um pouco mais em ponto de calda. E você vai simplesmente agora em fogo baixinho, você vai cozinhando esse morango, deixando ele mais macio e mais saboroso. Olha só isso aqui, ó, que nós temos, ó. Você vê aqui o resultado dele final? Você viu que em nenhum momento grudou no fundo da panela. Ele tá bem soltinho. Então isso aqui foi uma temperatura bem baixa, com paciência, um pouquinho desse suco de limão e olha só a textura que fica, né? Essa nossa calda de morango. Isso aqui, ó, eu posso falar? Fica espetacular. A gente já vai finalizar a nossa cheesecake, mas antes temos o último recadinho para vocês. Fiquem ligados que eu volto já, hein? Maravilha, gente! Agora não estamos só falando de beleza pessoal, vamos falar também de beleza gastronômica. Vamos finalizar a cheesecake com essa calda de morango que nós acabamos de aprender a fazer, tá? Então eu já tenho ela aqui desenformada, lembrando que a gente tem essa base de biscoito que não foi assada. Ela é uma cheesecake que não precisa ir ao forno, ela ainda é mais prática por causa disso, tá? O que a gente coloca aqui para mantê-la com essa textura é a gelatina que mantém ela inteira desse jeito. Vou fazer o seguinte, gente, olha só. Vou colocar, na verdade eu vou parti-la primeiro, para não fazer lambança, tá? Então, como ela tá geladinha, até uma dica para vocês de casa, pega a lâmina da faca, bota ela lá na boca do fogão de vocês um pouquinho, só para dar uma aquecida nela, que vai facilitar na hora do corte, vai deixar a sua cheesecake ainda mais bonita quando você for cortar, tá? Ó, vou partir aqui. Maravilha, ó. Aí eu venho aqui agora do outro lado e vou fazer uma fatia bem bonita, bem gostosa dessa cheesecake, tá bom? Ela tá durinha, tá gelada. Eu vou levantá-la, olha só que coisa linda que fica, ó. Ó, fica perfeita, linda. Ó, aqui tem uma fatia dela inteira, tem ela inteira e uma fatia. Vou colocar aqui essa calda por cima, que aí sim é o momento da gente finalizar com chave de ouro. É o momento que você vai ganhar aí muitos fãs, muitos seguidores com essa receita de cheesecake que eu tô passando aqui especialmente para vocês, gente. Claro que tá todo mundo aqui atrás já olhando. Com certeza esse pedaço aqui já tem número de fatia já contado para todo mundo aqui de dentro, porque o pessoal adora essa culinária que a gente vem apresentando aqui, especial desse jeito.